Irmãos, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui, no livro de Êxodo, capítulo 14, e versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém? Em outra tradução diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não é assim? Não sei se na sua tradução também está escrito assim. Irmãos, eu estava querendo encontrar, me baseando neste versículo, um tema específico para esta mensagem. E veio de imediatamente, irmãos, veio à minha mente a frase: permita que Deus lute as suas batalhas. Porém, eu pensei comigo mesmo, existem momentos na vida dos servos de Deus que ele não precisa colocar nem a ponta do dedo na batalha que está travando. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele trava a batalha por ele. Entretanto, existem lutas que nós, com a ajuda de Deus, precisamos travá-la. Amém? Então é por isso que precisamos compreender que seja Deus travando as nossas lutas, ou pelejando por nós, ou nos ajudando em nossas batalhas, Deus está sempre conosco. Amém? Por isso eu coloquei o tema, irmãos, desta mensagem aqui: permita que Deus lute com você as suas batalhas. Amém? Permita que Deus lute com você as suas batalhas. Porque tem batalha que Deus luta por nós. E não há necessidade de nós colocarmos o dedinho em cima. Porque Deus, ele peleja por nós. Como ele disse através de Moisés, disse para o povo: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então, quando Deus disse que ele iria pelejar no lugar por Israel, ele estava dizendo que ele iria travar a batalha sem precisar Israel colocar o dedo. Amém? Sem colocar a ponta do dedo, sem falar nada, sem dizer nada. Apenas eles iriam ver Deus agindo e eles iriam glorificar a Deus e deixarem de falar. Porque se vocês olharem no contexto deste capítulo, vocês vão ver que Israel começa a murmurar, a blasfemar contra Moisés. Primeiro eles oram a Deus, e depois que eles oram a Deus, eles começam a praguejar-se. Ele diz assim: mas como pode tu, Moisés, nos tirar de uma terra aonde podíamos ser sepultados, e tu nos trouxesse para o deserto, para morrermos no deserto? Ele quis dizer: e nós seremos mortos e ficaremos jogados aqui sobre o deserto, e o nosso corpo irá ser comido pelas aves do céu. Aí Deus falou com Moisés e disse: olha, Moisés, no versículo 14, mas no versículo 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor, versículo 14, pelejará por vós e vos calarei. Então, irmãos, a gente precisa continuar glorificando a Deus, exaltando a Deus,
enaltecendo a Deus, porque Ele tem tido um cuidado especial para conosco, amém? E o cuidado de Deus por nós, irmãos, é um cuidado especial. Como eu já falei várias vezes, nós somos a pupila dos olhos de Deus, amém? Em algumas traduções diz que nós somos o quê? As meninas dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado especial por nós. Por isso que eu digo a você que você deve viver a vida sem medo, servir a Deus, cantar ao Senhor. Nós devemos aprender, irmãos, a lidar com os nossos problemas, porque pode chegar um momento em nossas vidas que ouviremos a palavra ou a frase que Deus falou aqui através de Moisés para o povo: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Amém? Então cante ao Senhor, continue servindo ao Senhor, continue adorando ao Senhor, continue bendizendo, enaltecendo ao Senhor, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio da tempestade. Está difícil? Está muito difícil, pastor, está muito difícil, mas continue exaltando a Deus, irmãos, porque chega a hora em que Deus, Ele age a nosso favor, amém? Nunca deixe de orar, irmãos. Apresente a Deus os seus problemas, as suas lutas, os seus conflitos, as suas dificuldades. Fale para Ele até aonde você pode suportar. A gente deve ser sincero diante de Deus, porque Ele sabe tudo, conhece tudo, nada foge do seu olhar, amém, irmãos? E com Ele há certeza, irmãos, que o Senhor irá se sensibilizar ao nosso favor e Ele trabalhará para nos socorrer, amém? Agora eu quero que você escute uma coisa, irmãos. Nunca queira fazer Deus de seu empregado, pois Ele não é. Isto é fato. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, cuidador, abençoa e nos ama, a ponto de ter dado o seu Filho para pagar as nossas dívidas. E isso nós sabemos, e isso nós cremos. E isso nós glorificamos a Ele, porque do contrário, não estaríamos aqui. Você não estaria aqui. Então Deus, como muitos fazem aí afora, e ensinam aí afora, a agir como se Deus fosse o nosso empregado, e nós fôssemos o seu Senhor. Não. Quando alguém age assim, irmãos, você vai orar, você vai se sacrificar, você vai fazer o que você quiser, mas se você agir superior, de uma forma superior, querendo ser igual ou querer mandar em Deus, Deus não vai agir, Deus não vai fazer nada a teu favor, amém? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E a Bíblia quer que nós nos humilhemos na sua potente, debaixo da sua potente mão, debaixo da sua potente proteção. Deus quer que nós nos humilhemos diante dele, irmãos. Deus, Ele quer que nós reconheçamos que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Deus, Ele ama quando olha para uma pessoa e esta pessoa, a atitude desta pessoa é uma atitude de servo, é uma atitude daquele que depende de Deus para tudo e para todas as coisas. Você depende de Deus? Você tem demonstrado isso para Deus, porque Deus, Ele ama. Deus, Ele ama os humildes. E Deus se aborrece com os soberbos, irmão. Mas quando, veja que na oração, ali Jesus falando, Ele falou de uma mulher, de uma viúva. E a viúva, ela pegou a sua última o quê? Moeda que ela tinha.
e ela deu aquela moeda como oferta. E aí veio os fariseus, os poderosos, os que tinham dinheiro, e jogava ali de monte moedas de ouro, várias moedas de pratas. E eles se engrandeciam, mas Jesus disse: qual foi a oferta maior? Foi desta mulher ou deste homem? E todos disseram: foi a oferta daquele homem. Jesus disse: não, foi a oferta daquela mulher, porque ela deu tudo que ela tinha. Aquele homem rico que deu a oferta, ele deu o que estava sobrando. Ele tinha demasiadamente muito. E a Bíblia conta-nos também quando Jesus, fazendo a comparação entre o fariseu, e um orava sem levantar a cabeça, dizendo que não era digno, dizendo que não era capaz, dizendo que por ele não estaria ali, porque ele não se achava digno. Mas um judeu, um escriba, um fariseu disse: Senhor, eu sou o cara, eu oro diariamente, todos os dias, eu jejum 3 vezes na semana, eu sou o cara. Esse aí não, esse não jejuma, esse desprezou. Qual foi a oração que Jesus recebeu? Do fariseu ou foi daquele publicano? Quem foi? De quem foi? Do publicano, que não se achou digno de estar diante de Deus. Então Deus, Ele gosta, Ele ama quando alguém se humilha diante dEle. Amém? Outra coisa importante que nós precisamos saber, irmãos, é que você pode ser feliz em meio aos problemas. Amém? Você pode ser feliz em meio aos problemas. Você pode verbalizar isso, irmãos. Eu posso ser feliz em meio aos problemas. Você pode ser feliz em meio aos problemas. Porque quem foi que disse que nós não podemos ser felizes em meio aos problemas? Porque tem gente que diz assim: mas eu estou cheio de problema, é problema ali, é problema lá, é problema acolá, é problema não sei aonde. E às vezes nós criamos os problemas, às vezes nós inventamos os problemas, às vezes nós mesmo criamos a tempestade, e às vezes os problemas ele vem, ele surge, porque a nossa vida ela é assim, não é só de alegria, não é só de bênção, tem problemas durante a vida, sempre haverá problema. Agora, nós podemos ser felizes em meio aos problemas, amém? Você pode dizer: eu posso ser feliz em meio aos problemas? Diga aí, repita: eu posso ser feliz em meio aos problemas. Eu posso ser feliz em meio aos problemas. Eu posso ser feliz em meio aos problemas. Sabe por que a ideia de nos sentirmos bem só quando tudo está bem, irmãos, não vem de Deus? Sabia disso? Não provém de Deus, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós só teremos alegria, só teremos vitória. Foi assim? O que foi que Jesus disse? No mundo você terá aflição, mas tende bom ânimo. Nós devemos ter ânimo, nós precisamos se animar, porque nós somos abençoados por Deus. Amém, irmãos? Diga: eu sou abençoado por Deus. Diga aí: eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Repita isso quantas vezes for necessário, até você se convencer que você é um abençoado por Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então seja feliz, irmãos. Viva a vida. Diga:
eu sou feliz, eu sou abençoado, Deus está trabalhando ao meu favor, Deus vai me abençoar, vai chegar uma hora que esta luta vai terminar, vai se acabar, a tempestade vai se acalmar, vai desaparecer, e eu vou cantar um hino da vitória. Eu não estou aqui querendo massagear o ego dos irmãos, mas eu estou pregando uma realidade, porque isso é Bíblia, e Deus disse através de Moisés ao povo, olha, o povo estava angustiado, o povo estava triste, o povo estava abatido, porque o povo pensava mesmo que iria morrer, porque quando chegou a notícia dizendo, olha, o grande exército de Faraó está vindo aí, as suas carruagens está vindo aí, os seus soldados está vindo aí, os seus cavaleiros está vindo aí, com espada, com lança, revestido de armadura. Aí o povo se agoniou, porque o povo não era um povo de guerra, o povo não era um povo de batalha, o povo não era acostumado a pegar a espada, a manejar a espada. Aí disseram, vou morrer. Aí Deus usou Moisés e disse, olha, o Senhor vai pelejar por vocês e vocês vão se calar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, diante das lutas precisamos nos colocar em uma posição de batalha, amém? Você precisa estar sempre em uma posição de batalha, e a primeira posição de batalha é a oração. Não tem como um crente, um cristão, um servo lavado pelo sangue do Cordeiro, irmãos, ele vencer as suas batalhas sem orar. Não tem como ele vencer as lutas sem ele viver uma vida de oração. Porque muitas vezes a luta, ela começa a atingir todo mundo. E quando ela começa a atingir todo mundo, a luta ela não fica só sobre o marido, ou só sobre o esposo, ou só sobre os filhos. Não. A luta, quando a luta vem, a batalha vem, ela começa também a atingir a nossa vida espiritual, a nossa vida, a nossa alma. E consequentemente haverá uma luta interna. Amém? Quando a gente está na batalha, sempre haverá uma luta interna entre você e os problemas, entre você e a adversidade, entre você e tudo que acontece de negativo na sua vida, porque tudo que vem contrário a nós vem para nos derrubar, vem para nos afligir, e é preciso a gente se colocar em uma posição, e a nossa posição de luta para a batalha é primeiro a oração. Devemos orar constantemente, buscar ao Senhor, e orar de manhã, de tarde, de noite, orar antes de dormir, e a gente não precisa muitas vezes estar de joelho prostrado para orar. A gente ora de manhã, quando se levanta, a gente se prostra, porque é costume nosso. A gente se prostra diante de Deus, porque é bom quando a gente se ajoelha diante de Deus e se prostra como sinal de adoração, como sinal de submissão e como sinal de servo. É bom, mas às vezes a gente está no trabalho, está na luta, está na lida, mas ali na lida, no trabalho, a gente está em espírito, orando. Deus, olha Deus, o problema está grande, Deus, o problema está grande, Deus, o problema está grande, Deus, a aflição está grande, Deus, a minha alma está aflita, a minha alma está angustiada, Deus, me dá um socorro, Deus, me ajuda, Deus, abre a porta, Deus. É assim a gente vai orando, colocando a Deus, colocando diante de Deus os nossos problemas. Está aqui o problema, Deus, está muito grande, eu não estou conseguindo mais lidar com esses problemas, eu preciso da tua orientação, eu preciso da tua intervenção, eu preciso de ti. Aí Deus, irmãos, através da oração, Deus, ele ouve a nossa oração e responde a nossa oração. É assim, irmãos. E Deus, ele gosta quando a gente ora, sabia disso? Deus, ele ama quando a gente se prostra diante dele. Deus, ele ama, irmão. É por isso que Jesus disse assim, olha, pedi, e dá-se-vos-á. Batei, e abra-se-vos-á. Aquele que bate, se abre, irmão. Aquele que busca, encontra. Deus quer que nós buscamos a Ele, pedimos a Ele. Deus quer, você deve pedir a Ele, clamar a Ele. Deus, vem cá, Tu és meu Senhor, Tu és meu guia, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. É isso que a gente deve fazer diante de Deus. Irmãos, veja como a oração é tão poderosa. Em uma revista denominada New York
Time, declara que quando a rainha Elizabeth havia dado uma entrevista e ao término desta, o jornalista lhe perguntou se ela tinha medo de alguma coisa. Ela, com aquele jeitinho muito meigo que lhe é característico, mas com o ímpeto da sua posição, relatou: não tenho medo de guerras, de rumores entre países, de desordens, manifestos e de todas as outras coisas que podem acontecer entre os países. O único medo que tenho é quando alguém dobra os joelhos, fala com Deus e Deus o ouve e atende. Disto eu tenho medo, repetiu ela de joelhos dobrados diante de Deus. Irmão, você sabe como é poderosa a oração, irmãos? Como é importante a oração? A rainha da Inglaterra, ela viu isso no meio do povo de Deus. Olha só o que foi que ela disse. O medo dela era quando um cristão, um crente, se dobrasse, uma pessoa que temesse a Deus, que servia a Deus, que se dobrasse e Deus o ouvisse. Com uma oração, ela é poderosa. Irmãos, não imagine que no capítulo 17, Davi venceu aquele gigante simplesmente com a sua força. Davi não venceu com a sua força. Não imagine que um rapaz, um menino, um adolescente de entre 17 a 21 anos de idade, ele tinha condições de vencer um gigante do porte do gigante Golias. Gigante Golias, ele pesava mais de 600 quilos. Ele tinha uma lança, ele tinha couraça, ele tinha escudo. Ele era um homem experimentado em guerra, em luta. Davi era simplesmente um pastor de quê? De ovelhas. Ele não sabia manejar a espada. Ele não sabia como lutar. Agora imagine, irmãos, entre os pugilistas, entre os lutadores profissionais. E agora em ênfase é o jiu-jitsu, né? Você pode perguntar para ele que os experientes, que quando pega ali, fica por cima do seu adversário e ele começa a pressionar com um peso de 100 quilos, o seu oponente ele não vai conseguir se sobressair. Imagina, uma pessoa com 80 ou com 100 quilos, geralmente os lutadores, né? Ele sabe que ele não pode lutar, uma pessoa de 50 quilos, uma luta profissional, ele não pode lutar com uma pessoa de 120 quilos. Sabe por quê? Porque é incompatível, são dois profissionais, o peso também influencia. Agora imagina, um adolescente, uma pessoa que não sabe lutar, uma pessoa que não sabe se defender, vai lutar com uma pessoa profissional. O que é que vai acontecer? Ele vai apanhar mais do que pandeiro no samba, não vai não? Ele vai levar uma surra que nunca mais vai se esquecer, não é assim? Ficaria incompatível. Não tinha condições de alguém que não luta, que não sabe lutar, vai lutar com um profissional. Mesmo assim foi Davi. Davi não tinha experiência nenhuma, Davi não sabia manejar uma espada, mas Davi disse: eu me proponho a lutar com esse gigante, com esse incircunciso, que está afrontando o exército do Deus vivo. Eu me proponho. Ele foi falar com quem? Com o rei Saul. Saul olhou para Davi e disse, deu até uma risada, não, tu não tem condições de lutar, tu não pode vencer, tu é franzino, tu é menino novo, tu és inexperiente, tu não sabe lutar, tu nunca pegaste uma espada, tu és pastor de ovelha, porque Saul conhecia muito bem Davi, porque Davi tocava harpa para ele conhecia, sabia que o negócio de Davi não era espada, não era luta. Aí ele disse, não vai, mas Davi disse assim, olha meu senhor, eu tenho algo que você não tem, parafraseando, eu tenho algo que você não tem, e é o que a igreja tem, que o mundo não tem, porque a igreja é uma igreja que vive de oração em oração, a igreja é uma igreja que ora, o mundo pode se explodir, mas a igreja permanece de pé. Não tem um hino que diz assim, né? É um mundo aí se perdendo e a igreja de pé, e a igreja permanece de pé, sabe por quê? Porque é uma igreja que vive em oração. Mas a resposta de Davi foi muito bonita. Ele disse, olha, o teu servo aqui,
o franzino, o inexperiente, o menino novo, que não sabe pegar uma espada, estava pastoreando as ovelhas do teu servo, meu pai, e veio um leão, o leão veio e eu fui de encontro ao leão e matei o leão. Veio o urso de encontro às ovelhas e eu fui após a ovelha e matei também o urso. E o teu servo está aqui vivo para contar, porque Deus, Ele é comigo. Amém, irmão? Você pode dizer para os seus problemas, você pode dizer para o seu inimigo: Deus é com você. Diga: Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Você deve dizer isso quantas vezes forem necessárias para que você acredite. Amém, irmão? Para que você venha acreditar que Deus é com você e Ele não se esquece de você em momento algum. Você sabe o risco de vida que Davi correu? Porque Davi, se ele fosse lutar com um leão, da força física, homem nenhum, por mais forte que ele seja, ele vai conseguir vencer um leão, ou vai? Não vai. A mordida do leão, ele tem uma pressão de 400 quilos, imagine, 400 quilos pegando em uma parte do teu corpo, você vai resistir? Uma patada de um leão, ele consegue derrubar um animal com 10 vezes maior do que o leão, o búfalo, ele consegue derrubar com uma patada. Imagine um homem, imagine um franzino, um Davi da vida. Você sabia que uma patada de um urso, ele consegue decapitar um homem? Mas Davi lutou com o urso e venceu o urso. Agora, eu pergunto a você, foi Davi que venceu? Não. Quem venceu para Davi? Deus venceu. Deus venceu. É por isso, irmãos, que tem momento em nossas vidas que é necessário que a gente permita que Deus lute com você nas suas batalhas. E existe batalhas que Deus, Ele luta por nós. Amém? Davi estava ali, mas Davi estava com Deus. Deus estava com Davi. Davi lutou com um gigante. Agora eu pergunto para vocês, será que uma pedrinha, irmão, porque Davi ele foi lutar com um gigante, e o que é que ele tinha somente? Ele tinha o quê? O seu alforje de pastor, o seu cajado, e o quê? Uma funda. Nem cheixo ele tinha. Ele teve que descer ao ribeiro, pegou 5 pedrinhas, 5 cheixinhos. Agora eu pergunto para você, quando ele armou ali a sua funda, e ele lançou sobre o gigante Golias, será que foi a força de Davi que matou aquele gigante? Não. Quem foi que matou? Deus. Ali não estava simplesmente uma pedrinha que foi exatamente num buraquinho ali, aquele orifício do capacete que estava ali, e entrou, ali estava a mão de Deus, irmão, dando no pé da orelha do gigante do Golias, fazendo ele ficar desacordado. Aí Davi foi lá, correu, pegou a espada, cortou o seu pescoço e disse: olha aqui, levantou a cabeça do gigante Golias e disse: esse meu Deus, ele é maior. Amém? Temos que crer em Deus, irmãos. Deus está trabalhando em minha vida. Deus está trabalhando para me abençoar. A gente deve verbalizar isso quantas vezes forem necessárias. Eu tenho que crer em Deus, amém? Você precisa crer em Deus, irmãos. E você tem que dizer: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Se você falar uma vez não é suficiente, fale 5 vezes. Não é suficiente, pastor, fale 10 vezes. Não está sendo suficiente, fale 20 vezes. Não está sendo, fale 100 vezes. Fale 1000 vezes. Fale quantas vezes forem necessárias. Eu creio no Deus que eu estou servindo. O meu Deus é maior do que as lutas. O meu Deus é maior do que a tempestade. O meu Deus é maior do que a minha enfermidade. O meu Deus é maior do que as lutas. O meu Deus é maior do que o meu inimigo. Amém? Meu Deus é maior, o seu Deus é maior, o Deus que você serve, Ele é maior. Aí você diz: eu creio que Ele vai me dar vitória, eu creio que eu sairei vitorioso, eu creio, em nome de Jesus, amém? Esta é a segunda arma. E a terceira arma, para nós terminarmos, é louvar ao Senhor.
Irmãos, um crente que não gosta de louvar o Senhor, um servo de Deus que não gosta de louvar o Senhor, ele é um crente fraco. Ele não vence as batalhas, não está acostumado a vencer as lutas. Estar acostumado apenas a chorumingar, a lamentar. Porque eu não conheço ainda um servo, um filho de Deus, que não venha dizer, eu sou vitorioso. Deus me fez conquistar várias lutas, várias batalhas. Eu conquistei várias lutas. Eu fui vencedor de muitas lutas, estou sendo e continuarei sendo vencedor das lutas que sobrevêm, das dificuldades que permeiam as nossas vidas. Aí eu preciso cantar ao Senhor, irmãos, louvar o Senhor. Você sabia que o louvor, eu não estou espiritualizando, mas você sabia que o louvor, ele afasta o mal? Você sabia? Você sabia que o louvor, ele espanta os demônios, os capetas? Você sabia? Você sabia que o louvor, ele faz com que você se sinta melhor diante de Deus, diante das dificuldades? Eu não estou espiritualizando, é porque eu tenho esse testemunho, eu tenho essa experiência com Deus. Porque se o louvor ele não tivesse nenhum significado, não precisaria a igreja louvar o Senhor. Não precisaria os anjos cantarem ao Senhor. Não precisaria os céus louvar o Senhor. O louvor, ele tem uma eficácia muito grande na vida do crente. Se você nunca teve essa experiência, quando você estiver aflito, quando você estiver angustiado, comece a louvar o Senhor. Comece a cantar o Senhor. Que você vai ver que você vai entrar no mundo espiritual e você vai se sentir melhor. Você vai esquecer dos problemas. Você vai esquecer das lutas. Porque o diabo, irmãos, ele é astuto, ele é um miserável mesmo. O diabo é um desgraçado mesmo, irmão. O diabo é um triste mesmo. Sabe por quê? Porque ele tem a mania, irmãos, de colocar na mente da gente, olha, se ele souber que você está passando por um problema e você vai ser aquele crente 6 horas, não tem aquele crente 6 horas? Que o crente faz só dizer assim, 6 horas por mim, né? É o crente 6 horas. Faz só pedir oração, mas não ora. Ore por mim, mas não ora. Se você for aquele crente, o diabo ele vai infernizar a tua vida. O diabo ele vai entrar na tua vida. O diabo ele vai cirandar na tua vida, cirandar na tua casa. Ele vai bagunçar a tua mente, vai bagunçar a tua vida. Ele vai estragar com a tua vida, com o teu dia. Ele vai infernizar e tu nunca terá paz. Mas se você disser assim, olha, eu creio em Deus, eu creio no Deus que eu sirvo, eu vou cantar ao Senhor, eu vou exaltar o Senhor, eu vou engrandecer ao Senhor, irmão, o diabo ele bate em retirada e ele perde mais um dia de batalha e nós sairemos mais um dia vitorioso, amém? Porque todo dia, irmãos, é uma batalha, sabia disso? Todo dia é uma batalha. Todo dia é uma luta. A gente tem que travar, a gente tem que matar o gigante todo dia. Hoje você amanheceu bem? Está tudo bem? Amém. Mas amanhã? Eu não sei, pastor. Ninguém sabe. E é preciso a gente estar preparado e usar as armas de um verdadeiro servo de Deus. Amém? Eu não quero aqui mais me aprofundar, mas a Bíblia diz que no capítulo 15, Moisés louvou ao Senhor. Cantou ao Senhor, engrandeceu ao Senhor. A Bíblia diz que Davi se alegrou cantando ao Senhor quando levava a arca para Jerusalém. A Bíblia mostra que depois que Israel atravessou o Mar Vermelho, o que foi que aconteceu? Ana louvou ao Senhor, dançou no Espírito, engrandeceu ao Senhor. A gente precisa louvar o Senhor. Na Bíblia existe 150 salmos, irmãos, lá de cânticos e oração. E eles oravam ao Senhor, cantavam ao Senhor, porque quem canta e engrandece ao Senhor se sentirá melhor. Amém? Leve uma vida de vitória em nome de Jesus. Que Deus e Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer o Senhor
Jesus por essa grandiosa oportunidade que Ele nos concede.